Oi, Eveline, bom dia. Oi, Lidiane, tá boa? Tudo já é bom te ver. Tudo bem? Ai, gente, eu não sei Deixa colocar eu- esse negócio da tela aqui, vai ficar assim mesmo. É, É. tudo bem. Você quer que eu te fale como que eu fiz? Ai, não, eu vou ficar Não? sem. É, Não, tudo bem. Então, eu tô aqui só de backup, tá? tá ótimo. Lídia, tá boa? Tudo Ah, jóia, então tá. graças a Deus. Sabe só que eu queria ver se tá funcionando direito? Oi, Bruna. Bom dia, Bom tudo dia. bem? Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Só para avisar que eu já tô aqui, tá? Bom dia, Bruna. Bom dia. Olá, Queria ver se pessoal. tá. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Lidiane, Eveline, são as assessoras da sala, não é isso? Eveline é a assessora e Lidiane está como suplente. Bruna é a autora. Hum. Sim, sou autora. Bom dia. Bom Bom dia. dia, pessoal. A gente aguarda só um pouquinho enquanto as outras autoras ou autores entram também para a apresentação e a gente tenta cumprir o horário certinho de 8h30, tá certo, pessoal? Tá ótimo. Já estavam interagindo aí. É, eu só tava tentando ver aqui para eu compartilhar. Eu acho que eu vou ter que compartilhar minha tela. Deixa eu ver aqui. Bruna já sinalizou se vai preferir a apresentação ao vivo ou vai ser o vídeo mesmo, Bruna? Pode ser, por mim, diferente, pode ser o vídeo, já que tá o vídeo gravado, acho que podemos usar o vídeo mesmo. Não sei se tem essa opção. Na verdade, eu até tinha entendido que seria o vídeo. Não, tem sim, tem a opção. Foi colocado inicialmente como sendo vídeo, a apresentação dos Hum, vídeos, mas a organização do evento encaminhou um e-mail com uma orientação de que, caso os autores tivessem preferência por essa apresentação ao vivo, poderia também ser concedida, desde que não ultrapassasse o tempo dos 8 minutos. eu Aí acho que é fica. melhor o meu vídeo, então, porque eu tenho. Já foi difícil eu gravar ele em 8 minutos, então acho que é melhor o vídeo. Então É a mais gente seguro o vídeo. E a gente vai ter a oportunidade no final para conversar mais, para você Isso, mostrar os eu detalhes. acho que é melhor, porque já foi assim, vou dizer para vocês que foi um perrengue colocar em 8 minutos. Então vamos deixar o vídeo que eu consegui. Também. Solange e Roger, bom dia, tudo bem? Vocês são autores? Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Eu sou autor do artigo da Bruna também. Ah, joia. Então vai ser o vídeo, não? De vocês está definido como vídeo. Qual é o artigo de vocês? É sobre o uso do Iramutec, é o capital Jo- psicológico à luz de gestores do setor de supermercado. Joia. Pela ordem, Eveline, só confere aí para mim. Eu Tá acho que como é o primeiro primeiro, para eu acho que é. apresentação? Uhum. Acho que a gente pode decidir também, né? O que que a gente. Deixa eu só. A gente tem três artigos, né? Isso. É, aí a gente pode decidir como é que vocês querem fazer a ordem. Podemos fazer ele é o primeiro. Pronto. Solange, bom dia, tudo bem? Tá com disponibilidade de áudio? Entrando também a Gisela. Bom dia, Gisela. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tu- Gisela, você é autora de artigo da apresentação de hoje? Sou sim. Joia. Gisela, você está responsável por qual artigo? É o artigo sobre o papel da liderança na transformação digital. Perfeito. É, vocês têm preferência de fazer a apresentação ao vivo ou preferem manter a apresentação do vídeo que foi enviado ao SEMEAD? Pode ser o vídeo mesmo, até pelo tempo, eu não consigo chegar no tempo. Foi o mesmo caso da Bruna aqui. A Bruna explicou É, a mesma coisa. tem que gravar várias vezes, então A acho dificuldade de manter o time. Tudo bem. Pela ordem, Eveline, o de transformação digital tá como Então, qual que seria de transformação? A gente tem três é artigos, o né? O último, é de o capital último. psicológico. É Ah, o o de óleo último, e o artigo gás. último. Isso, está faltando somente o pessoal de protótipos de líderes.
bombeiros entrar para que a gente esteja com todos os autores presentes. Bom dia, tudo bom? Eu sou Solange. Bom dia, Eu sou do Solange. artigo do protótipo do líder. Prazer, então. Seja bem-vinda. Quem mandou o vídeo foi a Ana Grilo. A gente pode manter o vídeo. Eu não sei se ela vai entrar também. Até vou dar uma ligadinha para ela. Mas eu tô aqui para representar o artigo, então, tá bom? A Ana está presente, Ana Paula Grilo, não é isso? E Ela vocês, já Ela está tá... Ah, ok. vocês Bom dia, me Ana. ouvem? Vocês me ouvem? Não. perfeitamente. Ana. Ah, tá. Bom Deixa- dia, querida. Oi, bom dia. Agora sim, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos, tudo bom? Eu Tudo não bem, tinha te Solange? visto e ela perguntando, ela comentando, só falta o pessoal do protótipo do líder para ter o vídeo. Ai, desculpa, gente. Não, sabe o quê? Eu tampo a minha câmera sempre e eu esqueço que eu tampo a minha câmera. Aí, quando eu abro como meu computador, tá sempre escuro e eu fico pensando, meu Deus, o que que eu fiz? É que eu tampo a minha câmera. Aí eu tenho que me lembrar disso. Bom dia, tudo bem, gente? Satisfação em estar aqui com vocês. Bom dia, pessoal. Acredito que estamos todos presentes, tanto o pessoal da organização, eu como moderadora, as duas assessoras, tanto a assessora principal quanto a suplente de hoje, e temos representantes de todos os artigos. A gente vai tentar agora somente fechar mesmo a ordem, como foi proposto pela Eveline. Existe uma ordem inicial que foi proposta pelo próprio SEMEAD, pela organização, e caso vocês concordem, a gente pode manter essa ordem que foi sugerida, ou caso exista também alguma necessidade de vocês, a gente pode fazer alguma alteração. A ordem que foi proposta é a seguinte ordem: iniciando com o capital psicológico à luz de gestores do setor supermercadista. O segundo artigo seria o protótipos de líderes bombeiros militares, e o terceiro, o papel da liderança na transformação digital de uma empresa de óleo e gás. Podemos manter essa ordem? Por mim, sim. E fica de comum acordo também entre vocês que todas as apresentações vão ser mantidas pelo vídeo, não é isso? Perfeito. Deixa eu ver aqui. Cadê? A Eveline estava só verificando uma questão mais operacional da apresentação dos vídeos, não foi isso, Eveline? Não, tá tudo certo. Podemos começar. Eu teria só uma pergunta, se me permitirem. A ideia é que todos apresentem nos vídeos e depois a gente faz um debate geral? Seria essa a dinâmica? Eu vou só aguardar 2 minutinhos mesmo, porque pode ser que outros convidados queiram entrar. Mas já antecipando para vocês, a proposta de fluxo dessa sessão de hoje é que cada uma das apresentações tenha 8 minutos e a gente teria 8 minutos para discutir cada um dos temas. Ao final das 3 apresentações e discussões que, na verdade, nesse primeiro momento, são mais feedbacks mesmo que os outros autores queiram dar para quem apresentou. Ao final dessas 3 apresentações, com os 3 feedbacks, as 3 interações, a gente tem mais 22 minutos para uma discussão geral, contemplando os 3 artigos, resgatando os 3 artigos, tentando ver questões em comum, pontos de convergência, ou até de contraposição mesmo que existam entre os artigos. Então, é mais ou menos esse fluxo. Eu vou explicar daqui a pouquinho de novo, caso entre mais alguém, para que a gente realmente dê início à sessão, tá bem? Ficou claro, Solange? Respondeu? Sim, obrigada, querida. Perfeito, muito obrigada também. Pessoal, então eu vou dar início a essa sessão. Essa é a sessão de 6/11, né, de 6 de novembro, iniciando às 8h30, com finalização prevista para as 10 horas da manhã. Nós estamos na sala online 20, uma apresentação online, tendo em vista que foi essa a indicação das autorias dos artigos.
se essa sessão está dentro do tema da área de gestão de pessoas, liderança e suas dimensões. Eu sou a professora Marcela Pereira, sou professora da Universidade Federal de Pernambuco. Esse ano não estou presente na USP, o CMEAD, né, um congresso que é muito interessante, a gente consegue ter uma interação muito boa. O ano passado eu estava presente, infelizmente esse ano eu não consegui ir. E temos também, assessorando essa sala, a Eveline Prado Martins, como assessora da sessão. A Eveline é da USP, FEA USP. E temos também como assessora suplente, mas que também está presente, se colocou à disposição desde o início, já entrou em contato algumas vezes, enfim, fez algumas trocas comigo, a Lidiane Barbosa, que é da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Os trabalhos a serem apresentados nessa sessão serão o artigo 1436, Capital Psicológico à luz de gestores do setor supermercadista, uma análise qualitativa por meio do software Iramutec. O artigo 1293, protótipos de líderes bombeiros militares, uma análise comparativa de baby boomers à geração Z. E temos o artigo 261, o papel da liderança na transformação digital de uma empresa de óleo e gás. O CMEAD propôs um formato de apresentações até para dar uma maior flexibilidade e também aprimorarmos mesmo as sessões online, em que o formato da apresentação pode ficar a cargo tanto do moderador quanto dos respectivos autores dos artigos. Então, caso os autores tivessem preferência, pode ser utilizado tanto o vídeo que foi enviado antecipadamente, como também pode ser a partir de uma apresentação ao vivo, por meio de PPT ou PowerPoint, PDF. Esse acordo foi feito antes de iniciar a sessão. Então, os 3 autores que estão responsáveis pelos artigos de hoje tiveram preferência pela manutenção dos vídeos, até para conseguir cumprir ali os 8 minutos inicialmente previstos, não é isso? Então, eu quero dar boas-vindas a cada um de vocês, agradecer pelo envio dos trabalhos, e iremos iniciar a sessão com o primeiro artigo. Eveline, quando estiver já aí no ponto, pode colocar a primeira apresentação. Todo mundo está vendo? Sim. Sim. Este trabalho tem como título Capital Psicológico à luz de gestores do setor supermercadista, uma análise qualitativa por meio do software Iramutec. Eu me chamo Bruna Brantes de Oliveira, sou doutora em administração pela Universidade Federal de Santa Maria, e os demais autores são Vânia Estivalete, Amanda Ramadã e Roger Weger. O trabalho, então, é considerado como uma atividade central na vida do sujeito. Então, ele é responsável por sua história e pode trazer questões ligadas à satisfação, bem-estar, qualidade de vida, assim como sofrimento e adoecimento. Então, neste contexto complexo, é importante ampliar a compreensão sobre o capital psicológico. Este é definido como um estado positivo, individual, multidimensional, que influencia diretamente a um aumento de performance do trabalhador. Como problema de pesquisa, tem-se o seguinte questionamento: como o capital psicológico é influenciado pelos gestores que atuam no setor supermercadista? Objetivo: analisar o capital psicológico à luz dos gestores que atuam no setor supermercadista, por meio de uma abordagem qualitativa com apoio de software Iramutec. Dentro da fundamentação teórica, então, buscou-se discutir o conceito de capital psicológico, que teve sua origem a partir dos estudos do comportamento organizacional positivo, que, por sua vez, sofreu influência, então, da psicologia positiva. O conceito possibilita observar, então, a análise positiva que o sujeito faz das possibilidades existentes de sucesso, isso baseando-se, então, em seus esforços e perseverança.
Então, o capital psicológico, ele é formado por 4 capacidades. Essas 4 capacidades, elas foram definidas porque atenderam aos critérios estabelecidos pelo comportamento organizacional positivo, que é ser positiva, mensurável, suscetível de desenvolvimento e trazer impactos no desempenho. São essas 4 capacidades: autoeficácia, otimismo, resiliência e esperança. Dentro da metodologia, então, essa pesquisa, ela é uma pesquisa de caráter explicativo, com uma abordagem qualitativa e utiliza a estratégia de entrevista semi-estruturada. Para isso, se utilizou, então, um roteiro que passou por um comitê de especialista antes de ser utilizado, assim como o trabalho passou pelo comitê de ética da própria universidade. Inicialmente foram definidos, então, 16 participantes, mas como se utilizou o método de saturação, se finalizou com 12 participantes do gênero masculino e 3 do gênero feminino. A idade, então, mais jovem, com 29 anos, e com maior idade, 53 anos. A análise, então, foi realizada através do conteúdo de Bardin, e se utilizou, então, o software Iramutec para auxiliar na organização e apreciação dos dados. Na análise, então, a análise dos resultados ocorreu a partir de 5 etapas, como podem ser observadas aqui nesta figura. E, inicialmente, então, ocorreu a preparação e codificação das falas, então, do texto. Num segundo momento, a análise de especificidade e AFC, e teve como base, então, um grau de escolaridade para a formação do plano fatorial, onde verde ficou o ensino médio incompleto, vermelho, ensino médio completo, e azul, ensino superior incompleto. Pode-se observar uma diferença entre as palavras trazidas, especialmente ensino médio completo e ensino superior incompleto. Na análise de similitude e AFC, percebeu os seguintes temas: mudanças propostas pela organização e como essas são incorporadas, os desafios ligados a essas mudanças e a presença de problemas vinculados, especialmente a questão de fofocas, intrigas e como são resolvidas. Aqui na figura 3 é possível observar a versão final do dendrograma, onde ele ficou subdividido, então, em 2 grupos, onde o primeiro grupo é formado pela classe 1, 3 e 4, e o segundo grupo pelas classes 2 e 5. O software, então, calculou as palavras que foram trazidas em cada subgrupo, que auxiliaram, conforme pode ver na tabela 1, auxiliou no estabelecimento, então, das categorias a posteriori, onde a primeira categoria foi conflitos e a segunda, mudanças do contexto organizacional. Aqui, na figura 4, então, é possível observar as principais concorrências entre os termos e também as conexões existentes entre as palavras e os clusters. Para mencionar, a palavra com maior destaque foi a palavra gente. Então, se considerando os conteúdos dos clusters e as palavras centrais, se percebeu 4 pontos importantes. Primeiro, a preocupação dos gestores quanto a ações para a resolução de problemas e conflitos, preocupação em incorporar mudanças trazidas pela organização, preocupação quanto à maneira como as informações são repassadas aos setores e para a gestão de pessoas, e se concluiu que esses gestores, eles percebem uma relação direta entre a questão da comunicação, resolução de problemas e mudanças, porque a forma como eu passo as informações são importantes para as mudanças e a resolução dos conflitos. Dentro da conclusão, então, percebe-se que os gestores, eles se consideram como parte da equipe. As mudanças ocorrem a partir de reuniões, conversas e repasses de informações para setores. Os encarregados se sentem como parte fundamental e são parte fundamental desse processo, e que os temas ligados a mudanças e desafios de incorporá-las no dia a dia de trabalho são mencionados constantemente. Também se traz destaque para a questão da comunicação e das informações, que são importantes para as mudanças, e que tanto as organizações como os gestores, eles têm um papel fundamental no aprimoramento do capital psicológico, porque são eles capazes de canalizar de maneira eficaz os pontos fortes e talentos destes trabalhadores.
Os resultados, então, forneceram subsídios para que os gestores implementem políticas que promovam o desenvolvimento dos trabalhadores, autorreflexão e participação desses no processo das estratégias organizacionais. E, por fim, tanto os gestores como os profissionais da área de gestão de pessoas, eles podem aprimorar estratégias e práticas que promovam o desenvolvimento e valorização do sujeito. Aqui algumas referências utilizadas e meu muito obrigada. Muito obrigada, Eveline, pela apresentação. Bruna, excelente apresentação. Pessoal, seguindo o fluxo da dinâmica dessa sessão, a gente tem 8 minutinhos para que vocês possam conversar sobre essa apresentação da Bruna. Eu já queria deixar aqui o meu elogio. Eu sempre acho muito importante fazer pesquisas sobre capital psicológico, sobre qualidade de vida, sobre essas questões de comportamento dentro das organizações. Por mais que a gente tenha um histórico de pesquisas dentro dessa área que já nos dá uma sólida, assim, um sólido avanço teórico também, mas cada ambiente organizacional é um ambiente único. Esse ambiente de supermercados, a gente sabe como é um ambiente que é difícil de lidar com questões de gestão, questões de liderança, questões de gestão de pessoas, e vocês trazerem essa perspectiva é bem interessante. Parabéns, Bruna e toda a equipe pela pesquisa. E agora eu abro, caso algum dos outros autores queira também fazer alguma colocação, deixar alguma crítica, algum elogio, né, Bruna? Que é sempre muito bom receber também. Fiquem à vontade. Um de cada vez, viu, pessoal? Então vou fazer um comentário. Claro. Bruna, queria te parabenizar também. Achei bem interessante o teu estudo, né? Acho que é um tema importante falar de capital psicológico, né? A gente vê que as questões hoje nas organizações estão passando muito por isso, então eu achei muito legal. Achei legal também você trazer o uso de uma ferramenta para trabalhar análise qualitativa, né? Então, acho que essa coisa dos clusters, de olhar um pouquinho para uma outra forma de fazer a interpretação dos dados qualitativos, eu achei bem bacana também. Como a Marcela disse, né, eu estou estudando aqui na USP, eu sou doutoranda da área de gestão de pessoas, e eu estou estudando carreira e longevidade, né? E aí eu fiquei bem interessada no conceito do capital psicológico, que traz a questão da eficácia, da esperança, do otimismo e da resiliência, né, como pontos ali. E acho que uma dúvida que eu fiquei, não sei se você quer falar agora ou só no final, o que que você acha melhor, é como é que essas categorias de conflito e mudança que você identificou se relacionam com o conceito de capital psicológico, né? Eu senti um pouco de falta dessa amarração final, assim, dos teus achados com esse conceito. Então, eu fiquei bem curiosa em relação a isso. Sim, sim. Na verdade, sim, obrigada, meninas, pelas considerações. Acho bem importante, assim, e é importante esses momentos de troca. Esse trabalho, Eveline, na verdade, ele é um recorte, tá? De algo muito maior. Ele é parte da minha tese do doutorado. Então, assim, na verdade, eu trabalhei com mais dois conceitos além do capital psicológico. Então, eu trabalhei com traços de personalidade, então, tendo como base o Big Five, e também o comportamento de cidadania organizacional, né? A minha formação inicial, então, é dentro da psicologia, então, eu tentei buscar unir essas duas áreas de conhecimento, a psicologia e a área da administração, né? Em relação à questão da resolução de conflitos, o que que eu percebi, tá? E bem colocado, porque agora eu tô falando, eu pensei assim, realmente, eu não explorei tanto no artigo, até pela questão do tamanho e tal. Pensei, vou ter que rever isso. E uma coisa interessante, assim, ó, o que que a gente percebe, né? Nesse nível de gestão, dentro de supermercados,
o grau de escolaridade e muitas vezes de cultura é mais baixo, né? Em decorrência, assim, que é um setor que consome totalmente as pessoas, elas não conseguem ter muitas vezes uma disponibilidade para estudar, para se desenvolver. Então, é os próprios locais, então as próprias redes de supermercado que possibilitam uma formação complementar. E o que eles veem como resolução de conflitos e comunicação é algo muito básico, na questão de conversar, de ter assim, eu vou lá no setor, converso com o setor, escuto eles e a gente conversa. Isso que eles percebem como resolução de conflitos, né? E aí o que vem pensando na questão do capital psicológico é essa questão assim, aconteceu um problema de fofoca, intriga, briga com um colega, né? Mas eu consigo aprender com isso e consigo superar os problemas que venham surgir, que é no caso da resiliência, né? Então, eu consigo. Eu tô aqui há 10 anos e esses problemas acontecem e a gente conversa e eu aprendi tal coisa com esse problema que aconteceu, né? Então, a perseverança, a questão de eu estar sempre buscando aprender com aquilo também. Então, assim, a gente tem problema, mas a gente supera, eu supero. Daí eles traziam muito esses exemplos, né? E uma coisa muito interessante que eu trabalhei com 2 redes de supermercados. E uma rede tinha setor de gestão de pessoas estruturado, vamos dizer assim, uma gestão de pessoas que era gestão de pessoas mesmo, e a outra tinha um RH. E o discurso se percebe uma diferença muito grande nos comportamentos dos gerentes e a forma como eles veem o setor e as equipes. Só que, claro, isso ficou muito mais voltado no trabalho como um todo, né? Mas além de fazer entrevista com os gerentes, eu também trabalhei com questionário, parte quantitativa, com os funcionários de modo geral. Então, teve mais de 600 questionários, assim, que foram trabalhados na parte quantitativa, né? Então, não sei se eu consegui responder a tua pergunta, Eveline. Tem, acho que a questão da resiliência, né? Para mim ficou, acho que Muito, talvez a muito, questão da mais resiliência presente. como um ponto. O Bacana. mais presente é a questão da resiliência mesmo, porque ele se vê, a palavra gente não foi à toa que ela veio como principal. O tempo inteiro eles incluíam a palavra a gente, né? Era sempre o grupo. Então a questão do aprendizado e do crescimento, né? Então é muito mais o grupo do que eu quanto gerente, né? É meu grupo, é as pessoas que estão comigo nesse processo. Então, talvez por isso que os outros não foram tão presentes que nem a resiliência. Perfeito. Obrigada. Muito obrigada, Eveline, pela pergunta, e muito obrigada, Bruna. Bruna, sempre que você fala da vontade de ler o teu trabalho inteirinho. Então, acho que a gente vai ter muito o que discutir no final também. Pessoal, por uma questão mais assim de organização mesmo, para que a gente cumpra certinho o tempo, vamos tentar fazer a discussão mais ampla, porque a gente já viu que vocês vão ter muita coisa para mostrar, e eu acho que vai ter muita coisa também que vai estar em comum também entre os trabalhos. Aí a gente pode até fazer uma proposta, e aí vocês veem se atende bem. Ao terminar esses 8 minutos da apresentação, a gente pode fazer breves comentários e, se houverem perguntas, aí vocês já anotam essas perguntas e a gente faz uma grande discussão ao final, certo? A gente pode manter essa dinâmica dos 8 minutos, mas para um feedback mais pontual e até para gerar os insights para esse debate ao final. Então, essas perguntas, essas dúvidas que a gente tenha sobre os trabalhos, a gente pode tentar ampliar e deixar mais para o final, tudo bem? Vamos, então, para o segundo trabalho, que é o trabalho da Solange e da Ana, não é isso? Seguindo a Isso ordem. mesmo. Pronto, temos o trabalho Protótipos de Líderes Bombeiros Militares, uma análise comparativa de baby boomers da geração Z. Já está aí no Olá, ponto, né, Eveline? sou Ana Paula Grilo Rodrigues, professora da Universidade do Estado de Santa Catarina, da ISAG, juntamente com o professor Cristiano Cunha, da Universidade Federal de Santa Catarina, com a professora Solange Silva, também da Universidade de Santa Catarina,
Vamos apresentar um trabalho intitulado Protótipo de Líderes Bombeiros Militares, uma análise comparativa de Baby Boomers à geração Z. Contextualizando o trabalho, liderança envolve um processo interativo de influência, onde o líder não apenas impacta os liderados, mas também é moldado por eles e pelo contexto em que operam. Nós trabalhamos liderança no contexto militar, onde esse processo é particularmente perceptível em ambientes como as corporações militares, onde a formalidade, hierarquia e a necessidade de manter a ordem pública exigem líderes excepcionalmente capacitados. E estudamos a liderança nesse contexto militar para diferentes gerações, considerando a importância dos contextos em que a liderança se manifesta. Esse estudo foca nas corporações dos bombeiros militares brasileiros, explorando como os líderes são percebidos por diferentes cortes geracionais. Então, com isso, o objetivo do trabalho foi analisar o protótipo de liderança implícita percebida por diferentes gerações na corporação dos bombeiros militares. Os principais conceitos utilizados foram a teoria da liderança implícita, que estuda a percepção que os líderes têm dos liderados e parte do princípio de que os indivíduos organizam suas percepções a partir de esquemas cognitivos que especificam características e comportamentos, formando concepções sobre a imagem do líder. E usamos também o conceito de corte gerencial, que pessoas que experimentam mesmas situações históricas com idades semelhantes, resultando na formação da identidade comum desse grupo. A metodologia utilizada foi uma pesquisa qualitativa, onde nós fizemos grupos focais divididos entre praças de oficiais dentro da Corporação do Bombeiro Militar, e dividimos esses grupos focais em grupos com geração Baby Boomers, outro grupo com geração X, geração Y e geração Z. Ao todo tivemos 6 grupos focais. E para análise de conteúdos usamos a análise temática de Brown e Clark. A pergunta central para os grupos focais foi: o que é ser um bom líder para você? E a partir disso nós fizemos a análise das respostas. A pesquisa foi feita entre abril e setembro de 2023. Como resultados, as conclusões, os baby boomers nascidos após a Segunda Guerra Mundial até mais ou menos a década de 60, para eles, o que é ser um bom líder? Eles apresentaram as seguintes respostas, né? Eles valorizam as relações de amizade com os líderes. Para os indivíduos dessa geração, é importante que o líder seja amigo e cordial. Para os baby boomers, o líder é visto como alguém especial, com inúmeras virtudes que se destacam em meio a muitas pessoas, e por isso a demonstração de atenção e afeto aparece como um sinal de reconhecimento para cada indivíduo. Para a geração X, a geração X parece estar mais voltada ao cumprimento de normas e para isso deseja um líder que a oriente adequadamente na execução das tarefas. As relações de afeto não parecem tão fundamentais para a geração X, que se mostra mais pragmática se comparada à geração dos baby boomers. A geração Y, as pessoas nascidas mais ou menos entre a década de 80 e o final do milênio, está mais conectada à tecnologia. Suas relações interpessoais, presenciais, se mostram mais frágeis e não tão necessárias para medir decisões no ambiente organizacional, tal qual ocorre nas gerações anteriores. Junto com a maior proximidade da tecnologia, a geração Y se mostra mais aberta para a inovação e, para isso, prototipa o líder não apenas como um orientador, mas como um agente de mudanças, como alguém com um olhar no futuro, capaz de fazer conexões com o contexto, com o cenário mundial. E para a geração Z, as pessoas nascidas entre o final da década de 90, e o início
dos anos de 2010. Para essa geração espera um líder que saiba utilizar os recursos disponíveis para direcionar os liderados. Esperam bons exemplos na condução das ações. O líder tem que estar preparado física e psicologicamente para gerar bem-estar ao grupo. Para essa geração, o líder não se prepara para, mas sim com os liderados. E como considerações finais, aprendemos com isso que a evolução nos protótipos de liderança, ela destaca a necessidade de adaptação contínua dos estilos de liderança para atender às expectativas de cada geração, especialmente em contextos militares, onde a liderança eficaz é crucial para a coesão e eficiência operacional. Gerenciar eficazmente a diversidade geracional em um único ambiente de trabalho representa um desafio significativo, especialmente em instituições públicas e militares. Reconhecer e valorizar as contribuições de cada geração pode levar a um aumento na satisfação do trabalho, melhorando a qualidade de vida e a eficácia operacional. Essas descobertas sublinham a necessidade de líderes adaptáveis e estrategicamente astutos no contexto militar, enfatizando a importância da inteligência emocional e a capacidade de liderar com empatia e ética. A demanda pelo valor moral vai ao encontro dos achados de Heidi Kelly, que identificam traços como honestidade e justiça como proeminentes entre os líderes militares. Esse trabalho contribui, portanto, para o entendimento de como a liderança implícita é percebida em diferentes contextos geracionais dentro das forças militares, oferecendo insights sobre como melhorar práticas de gestão e liderança. As descobertas reforçam a importância da inteligência emocional e da liderança ética, ressonantes com a literatura que valoriza a honestidade e a justiça como atributos críticos para líderes militares. E aqui as referências bibliográficas, as principais, tem outras aqui importantes também, mas deixamos aqui as principais. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Paula e Solange, presentes hoje. Pessoal, eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu estive presente na sessão do ano passado em que vocês apresentaram. E por coincidência, Bruna, tinha uma outra pessoa apresentando um artigo que era também sobre Big Five. Então, a discussão de hoje acho que vai me fazer lembrar de algumas das nuances que a gente discutiu, né, no ano passado, no CMEAD de 2023. E eu acredito que a Solange, eu tenho certeza que estava presente, a Ana também estava? Estava também, né? Elas já tinham antecipado que esse trabalho fazia parte de um projeto maior, que elas já vinham fazendo um esforço grande, já tinham feito uma pesquisa, inclusive, dentro de outros contextos militares, mas nesse momento estavam fazendo uma pesquisa dentro desse ambiente de bombeiros. As discussões foram bem interessantes, mas quero parabenizar vocês. Assim, eu não tinha certeza se iria encontrá-las nesse ano, né, em 2024, mas a gente percebe que é um grupo de pesquisa que vem oferecendo importantes contribuições dentro da área de liderança, sobretudo dentro dessa área militar, e mantendo uma constância de ofertas de artigos, de participação em eventos. Isso é tão positivo para a gente. Parabéns, viu, meninas? Marcela, na versão anterior do ano passado, a gente não tinha incluído, né, Ana Grilo? Não sei se a Ana... Isso. A geração Z, né? A geração Z. Né? E aí agora a gente conseguiu fazer essa inclusão, então acho que avançou bastante, porque mostrou algumas características, né, Ana, diferenciadoras dessa geração, e aí traz um desafio ainda maior, né, nesse contexto da segurança pública, e que tem toda essa característica, né, da hierarquia, da disciplina, enfim, para um protótipo de um líder bem diferente das gerações anteriores. Né? A geração Z, ela traz algumas particularidades muito diferentes de todas as outras, né? E aí a gente conseguiu esses achados só agora, justamente porque a geração Z ainda não tinha entrado na corporação. E aí
Depois da gente ter apresentado, é que a gente conseguiu voltar à corporação e fazer grupo focal com essa geração que a gente ainda não tinha conseguido. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Algum dos outros presentes quer fazer alguma colocação, alguma consideração? Então vamos Bom dia, guardar. tudo Então, deixa eu bem? tem alguém? É o Roger? Isso. Bom dia, professora. Bom dia. Gostaria de parabenizar as autoras, dizer que eu achei muito legal a ideia, né, do grupo focal. E eu fiquei, depois, acredito que depois a gente possa discutir um pouquinho mais sobre a questão do grupo focal. Eu sou professor aqui da UFO e agora eu estou me interessando mais, assim, eu também eu fui colega da Bruna, né, eu terminei a tese ano passado, e a abordagem que eu utilizei foi quantitativa. Só que tem uma amiga minha agora que está defendendo o mestrado, que está trabalhando com um grupo focal, e aí eu me interessei muito sobre essa ideia, acredito que é um trabalho bem complexo, né, principalmente por unir os entrevistados, mas eu gostaria de saber um pouquinho mais como é que se deu essa organização, principalmente porque, pelo que eu vi ali no vídeo, foi 6 grupos focais, né? E então, eu acredito que deve ter, se foi no modo online, foi presencial, como é que foi realizada essa coleta? Isso, Roger, foram grupos presenciais, né? Como o trabalho foi com os bombeiros aqui de Santa Catarina e nós moramos em Florianópolis, então foi mais fácil reunir essas pessoas. A participação foi voluntária, a gente especificou mais ou menos entre 6 a 8 pessoas por grupo, né? E, assim, existem algumas facilidades quando se trabalha com uma corporação militar, né? Quando eles pedem alguma coisa, os militares fazem, né? Então, isso facilita. E a UDESC, que é onde eu dou aula há bastante tempo, a professora Solange é da UFSC, eu sou da UDESC. A UDESC tem uma parceria com os bombeiros militares de capacitação, enfim, e eu costumo coordenar esses cursos, então eu conheço bem a corporação, e isso facilitou bastante o meu trânsito lá. Por que eu estou te dizendo isso? Porque quando a gente trabalha com um grupo focal, isso é importante, né? Ter um trânsito bom na instituição onde tu vais trabalhar, para que exista uma adesão boa. No nosso caso, foi voluntário, e eu não tive muitos problemas com o número de participantes. E um outro cuidado que tem que se ter além de toda a estruturação, né, das perguntas que vai fazer e tal, é o registro de tudo, né? Tudo tem que estar registrado para depois a gente poder até, né, enfim, comprovar as respostas, né, e trabalhar com isso. Mas são duas coisas importantes: esse trânsito bom na instituição, esse registro, né, essa organização. O número de pessoas do grupo focal é muito importante. Eu não trabalharia com um grupo grande, nem com um grupo muito pequeno. Eu considero 8, mas... Ana, se tu me permitires fazer um complemento na tua fala, né? Então, a gente vê que ao todo a gente teve 45 participantes. Isso. Desse número, 12 só mulheres, né? Também um pouco da característica da própria organização. E acho que uma coisa para ser observada também é que na questão de como estruturar esses grupos focais, né? Então, aqui há também a preocupação com a questão geracional, mas eu acho que numa possibilidade dessa, para outras experiências, usando a mesma metodologia, perceber aí a formação desses grupos, né? Até para não gerar questões de constrangimento entre os grupos, eles ficarem com mais à vontade, com mais confiança dentro de um grupo mais homogêneo. A questão hierárquica também é outro aspecto a ser considerado na formação desses grupos. Então, todo cuidado para que a gente tenha aí o máximo de espontaneidade, de abertura, né, para, de fato, as pessoas trabalharem de forma bem colaborativa nessa construção aí da percepção das pessoas. No caso aqui foi protótipo do líder ideal, né, mas poderia ser qualquer outro objeto de análise. Então, acho que esses cuidados aí, para além daquilo que a professora Ana Grilo já colocou, são importantes serem observados. Isso, perfeito. Muito obrigada, pessoal.
Eveline, a gente pode passar para a próxima apresentação. Quem é a pessoa responsável que está aqui? Gisela? Isso. Pronto, perfeito. Pode iniciar, Eveline. Olá, meu nome é Gisela e hoje eu vou apresentar o artigo O papel da liderança na transformação digital de uma empresa de óleo e gás, que foi escrito pelo Weber Barbosa e por mim. Bom, como introdução, acho que vale destacar aqui que a indústria de óleo e gás acaba enfrentando diversos desafios e a transformação digital acaba trazendo diversos benefícios para o setor. Nós temos como os principais desafios a quebra do monopólio do setor de óleo e gás no Brasil, além do aumento da competitividade, da concorrência e dos diversos riscos ambientais que acabam surgindo, assim como os desafios de perfuração, de extração do pré-sal e também das pressões que surgem por um desenvolvimento sustentável vindo do mundo todo. A transformação digital acaba se transformando em um grupo de oportunidades que trazem um custo baixo de digitalização devido ao aumento das tecnologias, das opções e dessa redução de custos que surgiram com a popularização dessas tecnologias, além do aumento da digitalização dos processos produtivos, que trazem como principais benefícios o aumento da segurança operacional, a redução dos custos da exploração e da produção do petróleo, e também do desenvolvimento mais sustentável aí, e também de exploração em novas fronteiras, né? E aí, como que surge o papel da liderança nesse contexto? Ah, essa realidade da transformação digital, ela tem afetado bastante o dia a dia das organizações, assim como é percebido pela indústria que nós estamos estudando nesse artigo. É uma grande mudança para as empresas, hábitos, como os negócios são geridos e também as formas de trabalho. Então, nesse novo cenário, a liderança ela tem um papel fundamental para que esse processo seja bem sucedido, demandando aí um novo modelo de liderança que seja mais colaborativa e inovadora diante do modelo tradicional, que geralmente é caracterizado por um perfil mais duro do que é o que requer nesse momento de transição tecnológica. Tá? Então, nós temos como objetivo do trabalho demonstrar, através de um estudo de caso, a importância da liderança para a transformação digital em uma empresa pública brasileira de óleo e gás e responder aí a pergunta, né, como e por que a liderança tem um papel-chave na transformação digital dessa empresa. Como metodologia, nós utilizamos um estudo de caso único e o alvo dessa pesquisa foram os funcionários dessa empresa de óleo e gás brasileira, tanto colaboradores de função gerencial quanto outros colaboradores. O questionário foi desenvolvido a partir da literatura e contém 9 questões, e o questionário foi distribuído de forma online, anônima, e no total foram obtidas 69 respostas aí que foram estratificadas a seguir no nosso resultado. Nós tivemos 46% de respondentes gestores e o restante aí que são engenheiros, consultores, analistas de negócios, arquitetos na área de TI, Scrum Master que trabalham com a digitalização e a transformação ágil, e também o RTE que também faz parte aí da metodologia ágil. A área de atuação, basicamente 48% é da área de TI, 39% é negócio, desenvolvimento de produção, refino, logística, gás, e 7% aí da transformação digital. Bom, uma das perguntas que nós tivemos como central aí na nossa pesquisa são as características que um líder desse setor deve possuir para que a transformação digital seja bem sucedida. Como palavra-chave mais mencionada foi adaptabilidade, de 23%, então a adaptabilidade ela é apontada aí como um aspecto crucial, como característica, além da motivação e da orientação a pessoas. Na sequência, nós temos a questão do preparo da liderança com relação a desenvolver uma visão digital transformadora e inspirar as pessoas. Nós temos apontado como a cultura de inovação um ponto que é um pilar, né, da transformação digital, assim como o alinhamento estratégico e a capacitação da liderança também são destacados aqui. Então, os respondentes destacam também que é necessário disseminar a cultura de líder e também
de disseminar as práticas, os conceitos, as estratégias que a liderança deve praticar em função do que está acontecendo no meio digital, no meio tecnológico. Na sequência, nós temos que a liderança, ela está preparada, né? Ela tem um preparo para lidar com os desafios, mas ainda requer conhecimento, com 12%, e os demais aí, modelo mental, tolerância ao erro, risco, cultura, gestão de mudanças acabaram aí empatando. O que mais pode ser desenvolvido? Um foco maior na gestão de pessoas, em que os líderes eles têm tempo para direcionar as equipes, e também a questão de um perfil empreendedor na liderança, e buscar aí cada vez mais a capacitação para enfrentar os desafios encontrados nesse ambiente complexo. A liderança também foi questionada, né? Na verdade, os respondentes foram questionados sobre o preparo para auxiliar as equipes, e aí, novamente, uma característica foi citada, que é a capacitação da liderança. Então, essas mudanças que a transformação digital trouxeram, acabam demandando isso dos colaboradores de modo geral. Existem muitos tipos de resistência em adoção tecnológica, né? Então, é um outro tipo de pesquisa, um outro perfil, mas é comum que exista uma resistência, uma dificuldade, um aprendizado, uma curva de aprendizado, né? E a liderança aí também precisa de capacitação para que ela consiga liderar, por exemplo, que ela consiga fazer parte dessa transformação cultural e liderar de fato, né? Além de propiciar apoio aí para os colaboradores e capacitar, que são aí dos outros pontos que também ficaram empatados aí na nossa imagem. Bom, na sequência nós temos o impacto da liderança, então o impacto positivo que ela ocorre. Os respondentes foram perguntados sobre essa percepção e 58% concorda totalmente, né, sobre esse impacto, e também 27% concordam parcialmente. Quando eles foram perguntados e estratificados entre gestores e funcionários, existe uma diferença na percepção, tanto do preparo da liderança, quanto o preparo para lidar com os desafios da transformação digital, bem como o preparo para auxiliar a equipe e o impacto positivo. Os gestores se perceberam mais positivamente, e os funcionários acabaram tendo aí uma grande diferença com relação à percepção positiva dessas perguntas, principalmente na questão do preparo para auxiliar a equipe. Então, esse foi um ponto-chave aí que leva novamente a pensarmos sobre a questão da capacitação dos nossos gestores, né? E aí, como conclusão, nós temos diversos desafios que foram mapeados, então é necessário a criação de uma cultura de inovação em que propicie maior colaboração entre as pessoas, as equipes, maior abertura, incentivo a novas ideias, como características necessárias à gestão, à liderança desse novo mundo, dessa nova realidade. A adaptabilidade é uma palavra-chave, assim como a motivação, a necessidade dessas pessoas serem capacitadas para auxiliar as equipes e, de fato, gerar aí um aprendizado, gerar um engajamento, além de considerar a necessidade de uma comunicação maior, que os líderes tenham tempo de preparar as equipes e de motivá-las e incentivá-las à utilização tecnológica, à adoção e à transformação como um todo, e a contribuição aí da liderança com o patrocínio, o apoio e suporte gerencial e o incentivo à mudança, à adoção das tecnologias, além do engajamento e de ajudar as equipes a superarem os desafios. Bom, essas foram as referências, parte delas, e vamos para as perguntas, caso vocês tenham. Vamos ter perguntas sim, Gisela. Parabéns, Gisela, pela apresentação. Fiquei com uma dúvida inicial que eu já queria até que você falasse também. Esse teu trabalho faz parte de um outro trabalho? Foi trabalho de disciplina? Na verdade, é um trabalho de conclusão de uma especialização de um aluno meu, que é o Certo. Weber, que trabalha nessa empresa, né, que trabalha na Petrobras, e ele atua na área de TI, então ele está bem envolvido nessa questão da transformação digital, que é um trabalho extenso dessa organização nos últimos anos, e ele envolveu aí a liderança, né? Então, o trabalho foca muito, às vezes, na transformação digital, mas
ele também está bem inserido nessa questão de observar esses detalhes da liderança, que é um trabalho que eles estão desenvolvendo de forma intensa aí nos últimos anos, né? Então, é um TCC de especialização na área de digital business, na USP, né? Perfeito, compreendi. Então, vocês elaboraram mesmo um questionário do zero, utilizando referências, não foi um questionário que já existia na literatura, não, né? O aluno, ele se embasou em alguns autores, né, utilizados por ele durante a pesquisa. A gente não teve uma validação, assim, estatística, né, foi uma validação mesmo por pares, para realizar de forma mais qualitativa, assim, a pesquisa, né, mas foi realizado, sim, a construção e adaptação aí de alguns outros instrumentos. Joia, tu lembra qual era a população? Eu vi que a amostra foi de 69. A população, tu lembra de quanto era, mais ou menos? Foi a organização toda, né? Porém, a adesão, assim, quando é um órgão público, é bastante difícil, né? Até porque existem diversos setores que são difíceis de atingir, como a operação, né? Mas em números, a gente acabou não colocando, né? Até porque ele considerou bastante a parte de TI ali, que foi a acessibilidade maior da amostra, né? Perfeito. Alguém tem alguma consideração para fazer, Solange? Então, eu gostaria de parabenizar aí pelo trabalho. Meu áudio aqui está com chiado, é só o meu ou vocês também estão... O meu também tá. Tá com chiado, né? Mas, Eu enfim, também estou espero ouvindo que... um chiado. Eu também tô. Vamos ver se a Gisela conseguir. É Gisele ou Gisela? Gisela. Agora Gisela. melhorou, acho que dá para ouvir, sim. Prazer, então, Gisela. Parabéns pelo trabalho, teu orientando de especialização, é isso, né? Isso mesmo. Então, queria parabenizar e dizer que, em especial pela escolha do tema aí da transformação digital, porque está aí na crista da onda essa discussão, né? É um tema que eu tenho bastante interesse, porque, em especial, eu estudo liderança em contextos de organizações intensivas em conhecimento, né? Então, as empresas de base tecnológica fazem parte aí desse contexto, desse locus aí de análise que eu também tenho interesse. E uma coisa que eu senti aqui um pouco de falta, mas eu peço desculpas porque eu não consegui ler teu trabalho, foi na questão dos respondentes. Então, tu tens 46% deles eram gestores, né? E os demais, e também 48% desses eram da área de tecnologia. E como os resultados eles aparecem todos conjuntamente apresentados, não fica muito claro para mim, e não sei se no trabalho escrito isso está destacado, a percepção dos líderes, porque é diferente dos liderados, né? Então, talvez esses 46 que já têm posição de liderança, dependendo do nível deles, se eu não sei se eles são líderes, a maioria da área de TI, esses clusters precisavam talvez um pouco mais claros, para que tu pudesse ter uma percepção um pouco diferenciada dos liderados, dos líderes, eu penso assim, né? Sim, sem dúvida. E outra coisa que me chamou a atenção, que todas essas características do líder, do papel do líder, da importância do líder que tu trazes, para mim, que estuda as teorias da liderança, ela está muito voltada para a liderança, as teorias e abordagens da liderança transformacional, e nesse contexto ela é muito presente, né? A liderança engajadora, que também até tu usas esse termo, apesar de não usar essa lente teórica, mas tu usas ali a liderança servidora, que também é uma lente teórica da liderança, né? Então, eu perguntaria se vocês viram na literatura alguma menção nas referências que vocês utilizaram desses termos, né? Da liderança engajadora, da liderança transformacional, por exemplo, que ela é totalmente voltada para esse ambiente de inovação. Então, essa seria uma pergunta. E eu gostaria muito de ter teu contato. Eu quero, uma das áreas de pesquisa que eu quero focar é na
na transformação digital, e eu te convidaria para a gente poder dar continuidade numa pesquisa aí, juntando liderança em outro contexto. Claro, inclusive, eu não sou da área de gestão de recursos humanos, né, de capital humano, e a minha pesquisa em empreendedorismo é com empresas intensivas em conhecimento, então a gente acaba fazendo aí, a minha tese, inclusive, foi voltada a esse público também, então a gente consegue convergir aí, né? Bom, com relação aos termos, sem dúvida, mas como a gente fez aí uma escolha voltada à transformação digital, a gente optou por algumas literaturas específicas que o aluno conseguiu adaptar ao questionário, então por isso às vezes não ficou exatamente o clássico, né, da liderança, algo mais tradicional, assim, por assim dizer, né? Até porque a gente fez um trabalho pensando muito na transformação digital, mas quando a gente pensa nele, o cerne é a liderança, né? Então, acho que às vezes até eu fiquei pensando, né? Poxa, eu tô aqui hoje, né, falando com pessoas da área, mas pode destoar muito, porque a gente acabou focando muito na transformação digital, porque foi o viés do curso, né? Então, acho que é um ponto, assim, de atenção até para a gente, se a gente for levar esse trabalho adiante, para reformular essa parte, o que for possível, né? Para apresentar de forma mais coesa, assim, né? Mais tradicional. Então, é bem interessante seu comentário. Eu agradeço, Solange. Tá bom. Se tu puder depois trocar ali no WhatsApp, Claro, no vou chat deixar. ali teu contato. Obrigada. Obrigada. E parabéns mais uma vez. Obrigada novamente. Muito obrigada, pessoal, pela apresentação desses trabalhos tão ricos, né, para a área da gente e principalmente pelas contribuições. Essa parte final da nossa sessão, que vai chegando realmente na última etapa, é justamente para que a gente possa fazer esse intercambiamento de não somente de contatos, que vai ser muito importante, para que a gente se junte mais, para que a gente consiga avançar ainda mais nas pesquisas, mas, sobretudo, esse intercâmbio de conhecimento, de aprendizagem e até de dúvidas, porque eu acho que cada um dos trabalhos que a gente faz, a gente avança até um certo ponto e tem tantas outras lacunas que a gente termina o trabalho e fica querendo mais tempo para fazer mais alguma coisa, para discutir mais alguma coisa, de, poxa, foi somente uma especialização, foi somente um doutorado, eu precisava dar, às vezes, até a vida inteira para discutir sobre esse tema. Então, a gente abre essa última parte do debate justamente para que a gente possa falar sobre os trabalhos um dos outros, mas principalmente sobre essas dificuldades, essas lacunas, para que a gente consiga avançar um pouquinho mais e, quem sabe, avançar nessas pesquisas e trazê-las novamente para o SEMEAD ou para outros congressos, eventos periódicos também. Vou fazer o meu primeiro comentário, que, na verdade, é tentando realmente fazer um apanhado dos 3 trabalhos apresentados, que é com relação à parte metodológica. O Roger já trouxe aqui uma dúvida bem pontual com relação ao grupo focal, que foi realizado pelo pessoal dos protótipos, né? Isso, Roger. E a gente percebe que temos 3 tipos de abordagens diferentes. A gente parte da abordagem de Bruna, que foi uma abordagem que teve nuances qualitativas também, não é isso, Bruna? Foi uma pesquisa que ouviu os seus entrevistados, que, enfim, que fez esse mapeamento, foi com Bardão, não foi isso? Foi análise de conteúdo, a partir de análise, mas teve um levantamento que foi mais qualitativo, a partir de entrevistas. Aí a gente passa para a Ana Paula e para a Solange, que fizeram grupos focais presenciais, com essa troca interativa mesmo com os grupos, e a gente vai para a pesquisa da Gisela, que foi mais quantitativa, com um questionário estruturado, aplicado de forma remota, não foi isso, Gisela? E recebendo esse retorno através de uma survey. Então, foram 3 tipos de abordagens bem diferentes para tratar sobre essa área de comportamento, área de liderança, essa área que às vezes a gente acha que, por ser uma área de soft skills, né, essa área mais leve, essa área mais fluida, é bem difícil de chegar a partir de uma pesquisa quantitativa, mas também é bem difícil da gente conseguir, a partir das narrativas, a partir do que é dito, do que pode ser dito dentro das empresas,
chegar nessa conexão que a Ana Paula e que a Solange relataram aqui, de olha, a gente já tem uma relação com esses grupos, a gente tem uma relação de confiança com eles para que a gente consiga realmente extrair. E aí eu queria que vocês compartilhassem mesmo, até por uma questão de aprendizagem conjunta, como foi esse processo de vocês, como foi chegar nesses grupos, nessas populações de pesquisa, nesses locos de pesquisa, fazer esse levantamento, esses contatos. Cada uma de vocês fez escolhas que têm motivações particulares, ou porque já existe uma relação anterior com esses grupos, pesquisas anteriores, ou por questão de acessibilidade, como foi o caso relatado pela Gisela, mas como vocês conseguiram pensar nessas estratégias para esses levantamentos, e se vocês percebem um êxito no objetivo que vocês tinham, e se vocês percebem também que poderiam ter outras alternativas metodológicas, de caminhos, percursos metodológicos, que poderiam auxiliar em pesquisas futuras, por exemplo. Podem ficar à vontade para iniciar como na ordem que quiserem. Não sei, posso começar então, quem sabe, compartilhando assim, eu acho que bem importante, Marcela, essa tua consideração, essa tua pergunta, né, essa reflexão inicial, assim, porque eu acho que esse é um dos principais desafios, assim, na Travou, né, pessoal? Isso, para mim, travou, exato. Se alguém quiser iniciar enquanto a gente aguarda... Oi, melhorou, voltou. Eu acho que eu caí. Caiu bem na hora. Bem na hora que tu começaste a falar, travou. Foi. Eu tô do lado do roteador aqui, literalmente do lado. Não, eu estava falando que é bem interessante essa tua questão, assim, até porque é difícil, né? Eu acho que um dos desafios é isso, assim, é tu conseguir chegar nesses grupos, né? E eu sempre tive o desejo de trabalhar com empresas privadas, então, até porque eu sou da área, eu sou docente, estou docente, mas eu também sou empresária, então eu sempre gostei de trabalhar com o público da área privada. E o desejo, na dissertação, eu já trabalhei com eletricistas e encarregados de turma de alta tensão. Então, eu já trabalhei com públicos um pouco mais diferenciados. E supermercado foi realmente por ser um público que muitas vezes não está nas pesquisas. É um público que trabalha com escala e abertura e fechamento de supermercados, então me chamou a atenção porque era este público. O desafio principal foi ter que viajar 1.600 quilômetros para fazer as minhas coletas, porque se eu mandasse online, eles não iam responder. Né? Então eu peguei o carro e literalmente fui com o questionário. É ultrapassado, mas foi o jeito que eu achei. Eu fui com os questionários, passava o dia inteiro dentro dos supermercados e fazendo as entrevistas também. E assim, foi na cara dura. Eu tinha alguns contatos, mas eu liguei para as empresas e disse, ó, eu sou doutoranda da universidade, gostaria de fazer minha pesquisa com vocês, né? É isso, assim, 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 é importante. E as empresas abriram as portas, assim. Todas as vezes eu tive êxito, até no mestrado também tive êxito de ser cara de pau, assim, literalmente, e conseguir esse contato, assim. Em relação ao método, né, Marcela, eu utilizei equações estruturais na parte quantitativa, né? E vou dizer que uma das dificuldades foi o quê? As escalas, a qualidade das escalas, e que muitas vezes a gente não entende tanto desse método quando tu vai escolher uma escala. E vou dizer que esse foi um dos principais problemas, porque depois não conseguia rodar esses dados, os dados quase não foram, né? Quase que não deu, eu tive que desconsiderar quase um dos construtos. Mas a parte qualitativa, por eu ter usado esse software, também foi um problema, né? Porque é um software que vem da parte quantitativa. Então, assim, é qual ou é quant? Que pesquisa é essa que você fez? E eu sinto que hoje, ainda no Brasil, nós temos muita essa necessidade de enquadrar dentro de uma caixinha. É qual, é quant, né? E aí, assim, isso é uma questão que a gente vem discutindo dentro da academia,
mas que eu acho que a gente tem que evoluir muito, porque aqui ainda a gente pega os artigos, porque eu fiz uma survey, porque eu fiz quantitativo, e se a gente vai ler as pesquisas internacionais, já não vem mais com esses enquadramentos que a gente tem essa necessidade. Então, um pouquinho, assim, do meu relato. Até em relação ao que a Bruna falou, ela disse, não sei, antiquado, usasse algum termo assim, mas eu acho que uma coleta presencial, em algumas situações, ela é necessária, né? Então é isso, muitas vezes, num doutorado, ainda mais, a gente viajar quantos quilômetros forem necessários, enfim, né, dentro das nossas possibilidades, porque em muitas situações o presencial é necessário. Eu não veria a possibilidade de fazer, por exemplo, o grupo focal à distância. Eu não vejo essa possibilidade, né? Talvez exista com tecnologia e tal, existe, mas eu não tenho a capacidade de conseguir fazer isso, sabe? De conseguir pegar a atenção de todo mundo, como num momento presencial ali, em que todo mundo para, desliga celular, sai, desconecta, isso eu acho importantíssimo, né? Para tratar de um assunto só. Eu acho que desconectar e conectar as pessoas num assunto só é essencial para uma pesquisa, né? Então, acho que esse momento da coleta é muito importante. Numa entrevista, a pessoa está, né, só com o entrevistado ali, concentrado, acho que isso é essencial. Então, essas abordagens, apesar de toda a nossa tecnologia, eu acho que a pandemia, com tudo de ruim que ela trouxe, esse desenvolvimento tecnológico individual foi um aspecto, né, até positivo, mas mesmo assim, algumas coisas ainda a gente precisa do contato, né? Então, principalmente em coleta de pesquisa, eu acho que eu prefiro olhar no olho, ver o que está acontecendo, e se dá alguma coisa errada na hora, a gente já tenta, né, já tenta retomar, enfim. Então, acho que esse contato presencial em determinadas situações, como um grupo focal, é essencial, pelo menos no meu ponto de vista, né? É interessante essa fala da Ana Paula. Em dois momentos, né, de pesquisas grandes, que foi o momento da pesquisa da minha dissertação e o momento da pesquisa na minha tese de doutorado. Na minha dissertação, eu fiz a coleta de dados presencialmente. Foi um contexto completamente diferente. Eu fiz 2 mestrados, então esse inicial eu fiz com as pessoas que trabalhavam comigo. Eu era gestora de um contrato de terceirização de serviços e a minha pesquisa foi nesse grupo de terceirizados. Então, eu tinha já um relacionamento com eles, eu os conhecia por nomes, então essa troca foi bem diferente do momento posterior na minha tese. Na minha tese, eu fiz uma pesquisa com relação a competências de pesquisa, de pesquisadores, e aí esse levantamento foi feito com todos os pesquisadores do Brasil na área de administração. Então ficava bem viável ter que ir presencialmente a todas as universidades para fazer esse levantamento. Mas como a gente estava lidando com pesquisadores, né, pessoas que estavam na pós-graduação e que entendiam essa angústia de precisar coletar dados, eu tive uma certa facilidade de fazer esse levantamento, conseguir cumprir as questões estatísticas todas que eram necessárias naquele momento, mas é bem interessante essa perspectiva que a Ana Paula dá, porque, de fato, a forma como a gente escolhe, define, decide como vai ser feito esse levantamento, precisa estar muito alinhado aos objetivos que a gente tenha na pesquisa e também a como a gente vai tornar isso viável. A Bruna percorreu aí quilômetros e quilômetros porque sabia que se mandasse um questionário para um gerente de um supermercado que passa o dia todo, às vezes trabalha 12, 13, 14 horas dentro de um supermercado em pé, fiscalizando, indo atrás de quem... Enfim, né? Talvez fosse difícil deles responderem. Então, a gente sempre precisa pensar muito nisso, na viabilidade. Será que é possível fazer esse tipo de pesquisa? E até como a Bruna disse mesmo, né? Não colocar em caixas. De, olha, será que só dá para fazer presencial? Será que só dá para fazer, enfim, online? Ou não, de tipo, às vezes a gente começa mandando, fazendo uma survey, enviando, e não tem as respostas que são necessárias, e é necessário mudar a estratégia. Acho que a gente vai passando muito por esses
perrengues acadêmicos, né? De tentar de um jeito, aí, poxa, não deu certo. Mas se a Terra Hawthorne, que é uma das principais pesquisas na área da gente, só deu certo porque deu errado, então acho que a gente não está perdendo tanto, não. Cada um desses erros é também uma forma de aprendizado para a gente. Gisela, sim, pessoal, eu queria até fazer um outro comentário também, que foi um fato bem interessante e um ponto convergente entre vocês. Quase não houve, no da Gisela não teve esse dado com relação a um dado sociodemográfico, mas no da Bruna e no da Ana Paula e Solange foi destacado que pouquíssimas mulheres responderam. No dos bombeiros, a gente tem até uma questão de perfil, né? A maioria da corporação é masculina, mas no setor de supermercados, será que também tem algo nesse sentido, Bruna? São mais homens que estão nesses cargos de gestão em supermercados? Gisela conseguiu perceber alguma coisa nesses dados também? Ou vocês não fizeram esse levantamento? Acho que foi um ponto bem interessante. Até fizemos, mas a indústria de óleo e gás acaba sendo esmagadoramente masculina, né? Então, Também. de fato, a gente acabou não optando por fazer essas diferenciações, porque poderia trazer, pode, na verdade, traz, né, um viés diferente. E é engraçado que hoje eu atuo com essa empresa profissionalmente, e você vê. Nós temos alguns contatos, né, femininos, acho que dentro da esfera que eu estou, tenho duas, em vários projetos, né, então é bastante complexo tratar desse Só um minuto. recorte, né? Solange, tem como desligar o microfone, por favor? Não sei se ela Perdão, ligou. abri sem querer, desculpa. Não, sem problema. Pode continuar, Gisela. E, bom, nesse sentido, assim, é um aspecto interessante de se pensar. Mas aí na escolha, né, de todas as batalhas ali do aluno, naquele contexto que ele está, que já é tão difícil, né, ele obter essas respostas, né, ter acesso às pessoas, a gente optou aí por não fazer algumas diferenciações, né? Bom, aproveitando o gancho, né, no caso do MBA, a gente acaba forçando muitas vezes o aluno, né, motivando ele a ter essa questão prática e ele usar os contatos dele. Então, acaba sendo bastante por esse acesso, né, e isso contribui bastante para o desenvolvimento profissional deles. Então, a gente acaba conhecendo esses contextos de algumas empresas, assim, super interessantes, e trazendo aí, contribuindo um pouquinho, né, para esses recortes desses setores mais complexos também, né? Em relação à tua pergunta, Marcela, realmente, a grande maioria são homens, né? E isso também se percebeu na parte quantitativa quando se aplicou os questionários, então que a grande maioria que atua no setor supermercadista são homens, e especialmente cargos de gestão, e assim, a questão da gestão dentro de supermercados, claro, a gente, quando vai presencial, tu tem a questão da observação e da escuta, né? E como do psicólogo principal, o instrumento de trabalho é a escuta e a observação, né? Isso faz parte do meu ser. Então, assim, eu observei muitas coisas que não entraram por causa do meu método, mas, assim, é uma cultura ainda muito machista, né? Extremamente retrógrada na forma de gestão. Então, assim, como eu vivi com essas duas redes, uma já está um pouco mais evoluída, mas mesmo assim, eu acho que foi até a Ana Paula que trouxe a questão, assim, do fiscalizar, né? Foi uma das meninas que trouxeram. E realmente, né? Ou foi você, Marcela, que trouxe, né? Que realmente esse gestor tá lá fiscalizando, sabe? Muitas vezes esse gerente, ele é um certo capitão que fica ali dentro do supermercado, sabe? Então, assim, sim, ainda tem essa cultura machista. E uma das gerentes, ela era trainee ainda, ela nem era gerente totalmente de uma loja. Então, sim, temos ainda que discutir e evoluir muito nesse sentido. Não é só o setor público, né? Por exemplo, a empresa ali que a Gisele trabalhou, ou que as meninas trabalharam, que é o corporação, mas é bem delicado, sim. Ainda continua.
A Ana Paula e a Solange é uma questão bem da corporação mesmo, a gente já tem essas nuances de gênero em todas as organizações militares. Acho que foram vocês mesmas que apresentaram no último SEMEAD alguns dados com relação à seleção pública de mulheres, que é uma coisa mais recente, é uma coisa dos últimos anos. Então, até como vocês trabalham a questão etária também, né, as gerações, talvez seja bem difícil encontrar pessoas da geração dos baby boomers, da geração X, Y, porque a gente tem realmente uma seleção para mulheres que é muito recente. Exato. Muito No grupo focal dos baby boomers, nenhuma mulher. Nenhuma. Né? Nenhuma. E quanto mais jovens, mais mulheres apareciam nos grupos focais. Né? Eu acho que é claro, faz parte aí, né, de um contexto, enfim, da própria corporação, né? Mas da exigência do processo seletivo deles, que agora eles estão ampliando o número, aqui em Santa Catarina, né? Estão ampliando o número de mulheres, mas ainda é escasso. O espaço feminino na corporação militar, que é o meu foco de estudo há muitos anos já, é bem restrito, né? Agora a gente está fazendo uma pesquisa sobre esse espaço feminino na corporação militar, que não é um espaço feminino onde as mulheres tenham que vestir de forma masculina para atuar, né? São outros espaços aí que a gente está analisando, mas esse espaço feminino nesse meio militar é muito interessante, assim, né? E é um espaço muito a gente precisa estudar isso com muita urgência, porque ao mesmo tempo a sociedade pede esse espaço, né? Uma intervenção feminina nas coisas, né? Não só aquela coisa masculina, enfim. Mas esse é para o próximo SEMEAD, tomara. Mas 2025. Que nos aguarde com esse feminino aí nos militares, né? É bem interessante. Pessoal, eu vou fazer mais uma provocação e vocês fiquem à vontade também, caso tenham dúvidas com relação aos trabalhos dos colegas, mas eu vou fazer uma última provocação, que aí foi outra das anotações que eu fiz, que as 3 pesquisas que foram apresentadas aqui a gente vê uma nuance muito prática. De novo, abolindo essas caixinhas que a Bruna falou, né, inicialmente, de é uma caixinha acadêmica, é uma caixinha da prática, é consultor, é pesquisador, e algumas de vocês relataram, inclusive, que já tem uma relação profissional também com as empresas. A Gisela relatou que acabou engatando aí uma relação profissional posterior à pesquisa. A Ana Paula já tem também essa aproximação que é profissional também com as corporações militares. A Bruna trabalha, é empresária, né? Trabalha nessa parte mais prática. Aí, na pesquisa do doutorado, foi para uma área que eu imagino que não seja a área de atuação dela. E muitas vezes a gente vê na academia, justamente por esse preconceito, muitas vezes, de que a academia não é nada prática, né? A gente, quando entra numa empresa, a gente vai atrapalhar o que é feito e que já dá certo, etc. O pesquisador vai só encontrar problema, não vai trazer solução nenhuma. Então, a gente tem muito esse preconceito, essa dualidade da academia, de quem está na prática, de quem está na empresa. E às vezes é uma dificuldade que a gente tem, inclusive, para os nossos orientandos, né, Gisela? A gente quer que eles tentem fazer uma pesquisa de qualidade, que eles façam algo que seja aproveitado para a prática deles, e nem sempre a gente consegue, às vezes, uma abertura das empresas. Tem que ter a cara de pau que a Bruna disse: olha, eu vou lá, insisto, gente, eu estou aqui, pelo amor de Deus, eu sou uma doutoranda, preciso terminar meu doutorado. E eu queria que vocês falassem bem rapidamente mesmo, que está bem no finzinho já dessa sessão, de como foi assim, essa experiência de contato realmente, sabe? De, olha, vocês, sei lá, de repente, pronto, na minha dissertação eu precisei criar um projeto de extensão que eu fiz todo um acompanhamento com a equipe, fui fazendo cursos, treinamentos, falando com eles sobre a parte de motivação, a parte de engajamento, para chegar na pesquisa que era sobre qualidade de vida no trabalho. Então, eu precisei ir criando essa relação, construindo, porque senão eles não iam parar de fazer limpeza, porque eram terceirizados de limpeza, para responder uma pergunta, para responder um questionário, responder um formulário. Então, eu queria que vocês falassem bem rapidamente, para que a gente vá se encaminhando para o final também, de como vocês criaram essa relação, qual foi a proposta. Eu vou, sei lá, oferecer cursos
de forma gratuita, e aí eu crio a relação, e aí depois, olha, vamos fazer um levantamento aqui dos dados a partir de um grupo focal, enfim, é mais para entender, compreender mesmo como vocês foram criando essas relações. Então, posso começar? À vontade. A nossa relação com a corporação, tanto dos bombeiros quanto da polícia, é uma relação já bem antiga, de mais de 10 anos, né? Eu coordeno alguns cursos deles, então a gente já tem, digamos, a gente está bem na foto lá com eles, né? Nessa parceria. E entrar na corporação foi muito tranquilo, até porque isso depende, né? Isso está envolvido na pesquisa, não adianta a gente fechar os olhos para essas coisas, né? O atual comando geral viu com muito bons olhos essa pesquisa, então eu fiz a proposta, foi uma pesquisa de pós-doutorado, que ainda está em andamento, né? Eu já terminei o pós-doutorado, enfim, mas ainda está em andamento nessa pesquisa na corporação, agora ela está tomando um âmbito um pouco maior, mas foi visto com muito bons olhos por eles, então não foi uma coisa difícil de fazer, até porque o comando geral gostou bastante da ideia, quis a pesquisa também, então, a gente acaba desenvolvendo diversas pesquisas lá com eles, né? Nós temos muitos alunos de mestrado e doutorado lá da corporação, das duas, então foi bastante tranquilo nesse sentido, assim, né? E é aquilo, né? A corporação militar é hierarquia e disciplina, então é tudo muito organizado. A gente pede e eles fazem, eles leem, é tudo, né? Eu digo, um dia eu pedi para eles lerem um texto assim em inglês, eu pedi às 9 horas da noite, para o dia seguinte, às 8 da manhã, estava tudo lido. Eu disse para eles, meu Deus, gente, eu não tenho, né? Não tenho nem roupa para isso aí agora. Ainda bem que, né, estava tudo preparadinho para a leitura do texto, mas eles tinham lido, coisa que na graduação a gente não sabe, né, não acontece. Então, eles são assim, tudo é muito organizado, então tudo aconteceu muito rápido e foi bem recebido nesse sentido. Eu não sei se isso tivesse acontecido numa outra organização que eu não conhecesse, que eu não tivesse essa aproximação, teria sido esses facilitadores aí, né? Mas aí a gente uniu aí não o útil ao agradável, mas essa curiosidade de saber como eles percebem a liderança dentro desse contexto de disciplina e hierarquia, numa mudança de geração. Tudo isso veio nessas curiosidades de pesquisa, né? Então, muitas coisas confluíram para que essa pesquisa existisse. E essa facilidade de acesso também. Bruna e Gisela, para a gente ir já no finalzinho mesmo, finalizando. Eu tinha o contato com uma das redes, eu tinha por ser meus clientes, né? Então eu já tinha contato com o RH, eu apresentei, eles montaram toda a estrutura, porque não é qualquer dia que eu poderia ir até o supermercado, tem dia de promoção, tem dia de virada do cartão de crédito dos clientes, então assim, tudo teve que ser muito bem estudado. A outra não, a outra simplesmente uma pessoa me indicou um contato e eu liguei e apresentei a proposta, assim. Não precisei fazer nenhuma moeda, entre aspas, de troca, né? Porque eu expliquei a questão da importância desse setor e o quanto não se tinha pesquisa, não se tem algum estudo a respeito disso. E eu acho que foi por aí que eu consegui nessa abertura das empresas, assim. E as meninas falaram que nas corporações tem essa questão né, tem essa estrutura hierárquica e tal. Mas vou te dizer que dentro do supermercado também tinha isso. Então, assim, a gerente mandava, todo mundo ia, né? Então, assim, eu disse, se a gente pensar na parte de gestão de pessoas, isso já mostra muito dessa cultura. Porém, para mim, enquanto pesquisadora, foi ótimo, né? Mas assim, aconteceu muitos questionários da pessoa terminar de responder e dizer não quero que utilize. Aquilo dava uma dor, porque eu tinha que rasgar o questionário, né? Precisando de tantos assim. Mas aconteceu, porque o gerente mandou, eles até foram, mas eles não queriam estar ali, né? Então, assim,
foi mais ou menos nessa forma. Obrigada, Bruna. Gisela, para a gente ir finalizando essa última etapa e também a nossa sessão. Bom, no caso da pesquisa, foi realizada através dos contatos do aluno, né, do primeiro autor, que ele atua, então ele usou ali as conexões ali dentro do setor de tecnologia, né, expandiu ali bastante os contatos. É, eu sinto que teve uma certa resistência, até porque é um órgão público, então, uma empresa pública, né, nós temos algumas resistências, algumas politicagens, né, algumas dificuldades mesmo em acessar as informações, assim como a funcionária que não respondeu, mas não queria, né, porque algumas respostas de fato podem, as pessoas podem pensar, né, que pode haver algum tipo de prejuízo pessoal. Então, foi utilizado o contato do próprio aluno, mas ainda assim teve uma certa resistência, né? Ainda bem que dos líderes ali a gente conseguiu alguma coisa, né? Então teve uma adesão bacana, suficiente para realizar a pesquisa para ele concluir, né? Mas de fato é bastante desafiador porque por conta desses detalhes, né? Do ambiente em que ele está inserido, do que pode impactar assim profissionalmente, né? Então existem esses fatores também, né? Muito obrigada, Gisela. Pessoal, a gente vai chegando ao fim da nossa sessão. É interessante que quando a gente realmente gosta do tema, a gente passaria o dia inteiro, né, ouvindo, mas a gente se programou para esse tempinho. Eu sei que cada um de vocês está também com outras atribuições no dia, talvez aí o dia do cartão de crédito, o fechamento da folha. Então, eu quero agradecer Gisela, Bruna, Ana Paula, Solange, o Roger e também as nossas assessoras, a Eveline e a Lidiane. Tentamos formatar essa sessão da forma mais viável possível para que viabilizasse a nossa discussão, o nosso debate. O tempo realmente é curtinho, mas também deixa à vontade da gente continuar discutindo. Então, fiquem à vontade para trocar os contatos de vocês. Agradeço a participação e um bom dia a todas vocês. Se vocês quiserem, a gente pode, inclusive, tentar fazer uma foto aqui. Isso, porque bom, eu ia sugerir. todo mundo se arruma, né? Gisela arruma o cabelo, dá um Gente, queria sorriso. só aproveitar, dizer que aqui no chat a gente está deixando o link para avaliação da sessão, tá? Se vocês puderem entrar lá depois e fazer a avaliação. Com certeza. Parabenizar vocês, né, pela sessão, uma sessão leve, ótima, de discussão, muito bom. Obrigada, meninas. Meninas e Roger, né? E Roger. Verdade. Passou muito rápido essa 1h30. Que bom, pessoal. Muito obrigada, muito obrigada. Vamos fazer a foto. Pronto, agora já pode, todo mundo postar, marcar o SEMEAD. Para mim não apareceram todas as pessoas na foto. Como que faz isso? Eu não sei se tem alguma. Eveline, você sabe se Tu tem conseguiste ver todo mundo? Não, você tem um formato de visualização pelo Zoom. Você tem que ampliar a tua tela. Ah, então é isso que não deu certo. Mas vocês conseguiram tirar uma foto de todo mundo? Visualizar, mute. Deixa eu ver se é assim, galeria. Consegui encontrar, Gisela. Foi Gisela, não, foi? É Solange, eu que falei. Solange. Como que faz Solange, isso? no canto superior da tela tem visualizar. Tá conseguindo ver? Lado direito, superior da tela direito, visualizar, aí você vai colocar na exibição de galeria. Tá aparecendo para vocês essa opção? Não apareceu, mas tudo bem. Vou tentar fazer outra com... Desculpa cortar, professora, eu coloquei no chat uma foto que eu tirei, então se quem não conseguiu tirar, se quiser baixar... dá para tirar aqui? Isso, desculpa cortar. Muito obrigada. Que ótimo, obrigada, tchau. Muito obrigada, pessoal. Bom dia a todas vocês. E ao Roger. Obrigada, parabéns. Bom evento, aproveitem. Obrigada para você também. Tchau, tchau. Bom dia, tchau, tchau.